Existe uma lista. Ela não está em nenhum jornal. Não passa no noticiário da tarde. Nenhum influenciador de finanças te contou sobre ela. Mas essa lista existe. E ela é pública. Todo ano, o Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, com 2 trilhões de dólares sob gestão, divulga os nomes das empresas que foram banidas para sempre do seu portfólio. Para sempre. Não é uma suspensão temporária. Não é uma advertência. É uma sentença. Quando o nome de uma empresa aparece nessa lista, o fundo vende todas as ações, corta qualquer relação financeira e nunca mais investe naquele ativo. Ponto final. No episódio de hoje, você vai conhecer essa lista, os critérios, os nomes e o dado mais surpreendente: o que aconteceu quando os Estados Unidos pressionaram a Noruega para reverter uma dessas decisões. A resposta norueguesa foi de 2 segundos. Antes de continuar, se você ainda não assistiu ao episódio 03, onde revelamos que a Noruega é dona de 1,3% da Nvidia, 1,2% da Apple e 1,3% da Microsoft, vai lá. O link está no canto da tela, porque o que você vai ver hoje é o outro lado dessa estratégia. O lado que ninguém mostra. A Noruega não investe em qualquer empresa. Ela tem regras. E quando alguma empresa quebra essas regras, existe uma lista. Para entender a lista negra, você precisa entender quem a cria. Dentro da estrutura do Fundo Soberano da Noruega, o GPFG, sigla em inglês para Fundo de Pensão Global do Governo, existe um órgão que a maioria das pessoas nunca ouviu falar: o Conselho de Ética. O Conselho de Ética é completamente independente do governo norueguês. Ele não responde ao Ministério das Finanças, não responde ao Parlamento, não responde a pressões diplomáticas de outros países. Ele tem uma missão única: garantir que o dinheiro do povo norueguês não financie práticas que violam padrões éticos internacionais. Criado em 2004, o Conselho é composto por especialistas em direito internacional, ética empresarial e finanças. Eles analisam empresas do portfólio. Lembre-se, são 7.200 empresas em 60 países e emitem recomendações ao Banco Central norueguês sobre exclusão ou observação. Quando o Conselho recomenda a exclusão, o NBIM, o braço gestor do fundo, quase sempre executa. E os critérios são precisos. Uma empresa pode ser excluída por produção ou venda de determinadas armas, por uso de trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão, por corrupção sistemática, por danos ambientais graves, por violações severas de direitos humanos. Não é subjetivo. Há uma lista de diretrizes publicadas. Qualquer empresa no mundo pode consultá-las. O que torna o Conselho único não é sua existência, é sua independência real. Em 2025, os Estados Unidos pressionaram diplomaticamente a Noruega depois que 5 bancos israelenses foram excluídos do portfólio por violações relacionadas a assentamentos em territórios contestados. A resposta da Noruega foi simples. A decisão foi do Conselho, e o governo não interfere nas decisões do Conselho. Fim da conversa. Agora você entende por que essa lista tem peso. Vamos aos números. Desde 2004, mais de 180 empresas foram excluídas do portfólio do Fundo Soberano da Noruega. 180. E esse número cresce todo ano. Hoje, a lista possui 2 tipos de classificação. A primeira é a exclusão permanente. A empresa sai e nunca mais volta. A segunda é a observação, que funciona como um período de prova. A empresa é monitorada de perto, e se não mudar de comportamento, a exclusão vem a seguir. Os motivos mais frequentes de exclusão, historicamente,
são a produção de armas proibidas, especialmente armas de destruição em massa, minas terrestres e bombas de fragmentação. Essas empresas saem automaticamente do portfólio, sem processo de análise individual. É uma regra fixa, sem exceção. O segundo grupo de motivos envolve conduta. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Empresas de mineração que causaram destruição ambiental documentada e irreversível. Empresas de manufatura que usaram trabalho infantil em suas cadeias de fornecimento. Empresas de construção com contratos ligados a regimes autoritários que violam direitos humanos sistematicamente. O fundo não publica apenas os nomes. Ele publica o raciocínio completo. Cada exclusão tem um relatório detalhado explicando quais evidências foram analisadas, quais critérios foram violados e qual foi o processo de deliberação. É o nível mais alto de transparência que existe em um fundo soberano no mundo. E isso importa por uma razão prática. Quando um nome aparece nessa lista, o mercado sente. O valor das ações dessas empresas cai. Não porque o fundo vendeu, a fatia individual é pequena, mas porque o mercado interpreta a exclusão como um sinal reputacional grave. A lista negra da Noruega é, na prática, um tribunal global de reputação corporativa. Agora os nomes. Vamos começar pelo caso que gerou mais repercussão internacional em 2025. A Caterpillar, empresa americana fabricante de máquinas pesadas, com capitalização de mercado de dezenas de bilhões de dólares, foi excluída do portfólio do Fundo Soberano da Noruega. O motivo? O Conselho de Ética concluiu que equipamentos da empresa foram utilizados na demolição de residências e infraestrutura em territórios palestinos, o que configurava contribuição para violações de direitos humanos, segundo o direito internacional humanitário. A empresa negou. Os Estados Unidos expressaram insatisfação. Representantes americanos chegaram a contatar autoridades norueguesas em caráter diplomático. A resposta foi sempre a mesma. O Conselho de Ética é independente. O governo não reverte decisões do Conselho. A decisão é final. A Caterpillar continua na lista. Em 2025, 5 bancos israelenses também foram excluídos do portfólio. A razão indicada pelo Conselho: envolvimento com o financiamento de atividades em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional em territórios palestinos ocupados. Novamente, o processo foi público. O relatório foi publicado. E novamente, houve pressão diplomática. E novamente, a Noruega não cedeu. Mas os casos mais antigos também são reveladores. Empresas de tabaco foram excluídas em bloco há anos. Não por violação de um critério específico, mas por uma mudança de diretriz que permitiu a exclusão com base no modelo de negócio como um todo. Empresas de mineração de carvão foram banidas progressivamente, à medida que o fundo adotou limites para exposição a combustíveis fósseis. Empresas de armamentos, incluindo fabricantes de componentes para bombas de fragmentação, foram excluídas independentemente do país de origem. Americana, europeia ou asiática. Se o produto viola os critérios, a empresa sai. E há um detalhe que poucos percebem. Quando uma empresa é excluída, o fundo não apenas vende as ações, ele também retira o direito de voto. Em um fundo que detém 1,5% de todas as empresas listadas no mundo e que usa esse poder de voto ativamente em assembleias de acionistas, perder esse voto significa perder uma voz poderosa dentro da governança corporativa global. A exclusão tem consequências que vão além do preço da ação. O Conselho de Ética
analisa 7.200 empresas em 60 países. Se você está pensando que isso é humanamente impossível de fazer com profundidade real, você tem razão. Por isso, em 2026, o Fundo Soberano da Noruega começou a integrar inteligência artificial ao processo de triagem ética. O sistema funciona assim: quando uma nova empresa entra no portfólio do fundo, seja por IPO, seja por expansão para novos mercados, algoritmos de IA fazem uma varredura automática nos primeiros dias. Notícias, relatórios regulatórios, registros públicos, processos judiciais, relatórios de ONGs, dados de satélite em casos de suspeita ambiental. O objetivo não é substituir o julgamento humano. O objetivo é sinalizar, marcar empresas que merecem atenção prioritária do Conselho, filtrar o ruído para que os analistas humanos possam concentrar esforços onde o risco ético é maior. É uma mudança fundamental na forma como o maior fundo do mundo faz governança ética. E ela tem implicações que ninguém ainda dimensionou completamente. Com inteligência artificial no processo, a capacidade de detecção de violações aumenta. O tempo de resposta cai e o alcance se expande para empresas que antes passariam despercebidas por simples limitação de capacidade analítica humana. O que isso significa na prática? Mais exclusões, mais precisão, mais pressão sobre o comportamento corporativo global. Porque quando o maior fundo do mundo olha para você com os olhos de uma inteligência artificial treinada para detectar violações éticas, e quando esse olhar pode custar à sua empresa a exclusão de um portfólio de 2 trilhões de dólares. O incentivo para se comportar bem nunca foi tão alto. Você chegou até aqui. Então vale uma pergunta direta. O Brasil tem um fundo soberano. O FSB, Fundo Soberano do Brasil, foi criado em 2008. Existe no papel. Existe em lei. Mas ele não tem um conselho de ética. Não tem uma lista negra. Não tem critérios de exclusão por comportamento corporativo. Não tem inteligência artificial monitorando seu portfólio. Porque o portfólio é quase nulo. O FSB brasileiro nunca foi capitalizado de forma consistente. Nunca recebeu o aporte sistemático que transformaria recursos naturais em riqueza multigeracional. E o debate sobre sua existência oscila conforme o governo que está no poder. Enquanto isso, a Noruega construiu, ao longo de 3 décadas, não apenas um fundo com 2 trilhões de dólares, mas uma estrutura de governança que é reconhecida como a mais transparente e ética do mundo. O ponto não é copiar o modelo norueguês. Cada país tem sua realidade. Mas entender por que a Noruega funciona como funciona é entender que dinheiro sem ética não se sustenta e que transparência não é fraqueza, é a fundação de qualquer projeto de longo prazo. A Noruega baniu empresas de 2 trilhões de dólares de portfólio porque tem princípios que valem mais do que retorno imediato. Esse é o cofre mais difícil de construir. Não é de aço. É de convicção. Então, o que você aprendeu hoje? A Noruega criou um mecanismo único no mundo. Um conselho de ética independente, com poder real de exclusão permanente sobre o maior portfólio de investimentos do planeta. Mais de 180 empresas já foram banidas. Algumas americanas, algumas europeias, algumas asiáticas. Nenhuma recebeu tratamento diferenciado por pressão política. A Caterpillar foi banida. Os Estados Unidos pressionaram. A Noruega manteve. 5 bancos israelenses foram excluídos em 2025. Houve pressão diplomática. A Noruega manteve. Em 2026, inteligência artificial passou a fazer parte do processo de triagem.
o que significa que o Conselho de Ética agora tem olhos em 7.200 empresas ao mesmo tempo. E o Brasil? O Brasil tem um fundo soberano que existe no papel. Mas o episódio de hoje abre uma pergunta que vai além da ética. Se a Noruega consegue impor padrões ao mundo corporativo com 2 trilhões de dólares, o que acontece quando esse fundo começa a votar nas assembleias de acionistas das maiores empresas do planeta? Porque a Noruega vota, todo ano, em milhares de assembleias, sobre remuneração de executivos, sobre política ambiental, sobre governança interna. E no próximo episódio, você vai entender o que significa ter 1,5% de todas as empresas do mundo e usar isso como voto